Hoje nós vamos fazer uma ceia do Senhor, amém? Não foi à toa que Jesus escolheu a festa do Pêssego, que é justamente a Páscoa judaica, né? Pêssego comemorada, que não é comemorada hoje, amém, amados? Ela é comemorada no dia 14 de Nissan, que antigamente, na época de Moisés, chamava mês de Abib, no calendário lunar. Então, não coincide. Mas para nós, culturalmente, a Páscoa é hoje. Quem está me ouvindo? Na nossa cultura. A gente comemora hoje. Então, nós temos uma... Jesus, ele escolheu esse dia porque é o dia da liberdade do povo de Israel. O 7 de setembro deles é comemorado hoje. Então, é o dia nacional. É quando eles entendem que a Páscoa, o Pêssego, a palavra Pêssego significa passagem, significa que eles passaram. Tem duas visões dessa palavra passagem, Pêssego. Uma porque eles passaram a pé seco pelo Mar Vermelho. Quem está me ouvindo? E outra porque o anjo da morte passou sobre a casa deles e não os tocou, por causa da marca do sangue. Quem está me ouvindo? E Jesus escolheu esse dia, essa comemoração, para estabelecer uma nova aliança, dizendo a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo aqui. O sangue também está sendo derramado, também está sobre as portas dos corações de vocês. O meu sangue vai ser derramado, e ele começa a revelar isso para as pessoas. Aliás, ele revela isso durante 3 anos. E aí, nesse dia, ele faz com as pessoas o ato que nós, cristãos, vamos fazer hoje. Quem está me ouvindo? Ele faz exato, ele repete, nós vamos repetir esse ato profético que aponta para um novo tempo onde nós não seremos mais escravos, onde nós não somos mais escravos, onde o pecado não nos domina mais, não estamos mais debaixo do reino de Satanás, mas somos livres. Quem está me escutando? Somos livres mesmo. E por isso nós vamos realizar esse ato profético aqui, com pão e com vinho, nesse ano de 2019, enquanto aguardamos a volta dele. Amém, amados? Em 2017, minha cabeça faz o número 7. Isso. Não. Eu só querendo jogar no bicho. 2019, Deus. Tá? Então, 2019 anos do nascimento de Jesus. Ok? Eu não preparei palavra, eu não tenho esboço. Eu vou ler um texto naquilo que Deus está falando no meu coração e nós vamos compartilhar aqui. Eu creio que o Espírito Santo vai nos dirigir. Quem crê nisso? Amém. Então vamos lá. Renato, muito bom te ver aqui, sabia? Sabe o que é morte e ressurreição? É ver uma pessoa morta renascer. Quem pode aplaudir o Senhor? Mas não Deus quando uma pessoa está morta e a vida entra dentro dela. Eu profetizo sobre a tua vida, Renato, que a vida do Senhor viverá em você. Que bom te ver aqui. Capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Lucas. No capítulo 24, eu quero o versículo 13 diante.
13. Quem está ligado? Amém. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Só dele. Estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, usa o João para que a ação do teu Espírito domine esse lugar, domine nossas mentes, domine a mente do João, para que a tua palavra seja trazida e seja transformadora para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um tempo, nos nossos dias aqui no Brasil, um tempo de uma agitação espiritual, de uma agitação social assim, muito grande. E a gente, eu sempre falo, quando eu penso em Brasil, eu penso num aparente fracasso do cristianismo. Porque, na verdade, o cristianismo não conseguiu resolver os problemas da humanidade. O cristianismo falhou. E quando eu falo de cristianismo, eu não estou dizendo que Jesus falhou. Eu estou dizendo que aquele sistema construído pelo homem, baseado nos ensinamentos de Jesus, para governar uma sociedade, falhou. Quem está me escutando? Nós continuamos tendo prostituição, nós continuamos tendo drogadição, as doenças, a morte. Quem está me escutando? A mentira, a corrupção, os maus governantes. Tudo isso continuou a acontecer debaixo do cristianismo. O cristianismo
havia talvez uma expectativa da igreja quando se uniu o Império Romano e a igreja começou a se tornar governante do mundo, e a igreja foi governante do mundo, ou de boa parte do mundo, pelo menos, durante muitos séculos. E aí havia uma expectativa, acredito eu, uma expectativa sincera daquelas pessoas de que essas coisas seriam eliminadas, que iriam acabar, que iria entrar o governo. Inclusive, quem já viu aquele filme Jerusalém, fala das cruzadas, eu não sei se ele se chama Os Cruzados ou se chama Jerusalém, não sei. Cruzado. Aí você vê lá o pessoal falando, nós precisamos ir para Jerusalém e conquistar Jerusalém para construir o reino dos céus. Aliás, o reino dos céus é o nome do filme. O reino dos céus. Então as pessoas faziam as cruzadas na expectativa de que iriam lá e iriam derrotar os bárbaros. Bárbaros, na realidade, eram os muçulmanos. E aí iriam fazer um massacre, iriam reconquistar e o reino dos céus iria se estabelecer na terra. Nada disso aconteceu. Você só teve mais morticínio, mais ódio, mais destruição. Quem está me escutando? Nesse texto de Emaús, os discípulos de Jesus também estavam decepcionados. Os discípulos de Jesus também estavam vivendo uma decepção profunda, porque eles andaram com Jesus durante 3 anos, eles viram o que Jesus era capaz de fazer, eles viram os sinais acontecendo diante deles. Quem está me ouvindo? Viram os sinais acontecendo, viram as coisas acontecendo, viram o poder de Deus, viram que Ele era poderoso em obras. Eles viram aquele homem ressuscitando mortos, eles viram aquele homem caminhando sobre as águas, multiplicando pão. Soldados vinham para prendê-lo e não conseguiam prendê-lo, porque ficavam maravilhados com as coisas que ele falava. As pessoas ficavam maravilhadas com quem ele era, com as coisas que ele fazia, com as coisas que ele dizia. Ele não pregava como os escribas, ele pregava com autoridade. Havia uma autoridade de Deus sobre ele. Ele pregava coisas completamente novas. Amém. Quem está me escutando? Amém. Coisas completamente novas, completamente diferentes do que todo mundo falava. Ele ia por um outro lado, ele ia por uma construção diferente. O perdão até então era tratado como uma questão mera, pura e simplesmente religiosa, ou uma questão jurídica. Mas quando Jesus entra, ele trata o perdão como alguma coisa que tem que acontecer dentro. Aquilo era novo, tudo aquilo era novo. Ele tratava de dar a outra face, enquanto todos os outros rabinos e todos os outros rabis, na época, os líderes religiosos, estavam incentivando uma revolução, uma rebelião para tomar o poder de volta das mãos de Herodes, que era um falso rei, segundo os conceitos da época dos rabinos, e queriam tomar novamente da mão dos romanos. Todos pregavam a mesma coisa. Jesus vinha e dizia para dar outra face, para caminhar uma segunda milha. Chegava um soldado romano com um filho doente, ou com um servo doente, ele curava o servo. Perguntavam para ele: vem cá, a quem devemos pagar impostos? A César? Ou não devemos pagar impostos a César? Ele vira e diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele disse: não vamos misturar as coisas. Deus é tudo. Deus não é essa moeda que está aí. Deus é muito mais, Deus é muito maior. Quem está me escutando? E a pregação, a palavra dele, a doutrina dele era maravilhosa. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Era algo completamente diferente. E aqueles discípulos, eles estavam esperando que com a ida dele para Jerusalém, quando ele foi para Jerusalém, ele entra triunfalmente, ele entra no templo e sai picando os vendedores do templo, sai acabando com aquele comércio. Quem está me escutando? Amém. Com as coisas de Deus, sai picando todo mundo, sai acabando com aquele negócio. E a Bíblia fala de um chicote feito com cordas, que ele saía batendo, quebrando e picando
as mesas dos cambistas, dizendo: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores. Quem está me ouvindo? E aqueles discípulos viram aquilo tudo, disseram: agora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Na hora que ele entrou em Jerusalém, o povo, aquele povo vinha todo na direção dele e colocava Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, o filho de Davi, bendito o filho de Davi. Era certo que Jesus iria dar um golpe de Estado e tomar o poder. Todos estavam esperando isso. A qualquer momento, já tinha até disputa política. Quem ia ficar à direita, quem ia sentar à esquerda. Amém, amados? Aqueles discípulos se sentiram, eles tinham uma esperança verdadeira e genuína de que tudo iria mudar. E não é diferente dos dias de hoje. Muitas vezes, e nós sabemos, que nós entramos na casa de Deus e começamos a caminhar na casa de Deus, e todas as esperanças da nossa vida começam a se renovar, e nós achamos que Jesus vai dar solução para os nossos problemas mais práticos, para as coisas que estão nos afligindo, e realmente Ele dá muitas vezes. Ele dá em uma, mas quando Ele dá solução para uma, eu não sei se isso aconteceu com vocês, comigo foi um pouco engraçado, que quando eu comecei a conhecer Jesus, eu queria que Ele solucionasse um problema. Eu tinha 20 problemas. Amém? 20. Sim. 20 na boa, amém, amados? Assim, fazendo uma conta por baixo. Para não ficar, para eu parecer mais santo para a igreja, vamos dizer 20. 20 está bom. Amém? Então eu tinha 20 problemas, mas tinha um ou dois que eram terríveis para a minha vida. Eu queria que Ele solucionasse aquilo. O que Ele fazia? Solucionava o número 7. Solucionava o número 9. Mas eu digo: não, Jesus, eu quero que você selecione o número 1 e o número 2. Ele diz: calma. Solucionava o número 15. Só para você saber que eu posso. E às vezes o 15 era muito mais difícil de solucionar. Quem está me escutando? As coisas que eram mais complicadas, Ele fazia. E as coisas que para Ele eram mais simples, que bastava Ele dizer assim, resolvia, Ele não resolvia. E aí eu disse: não, mas vai chegar numa hora em que tudo vai acontecer. Vai chegar numa hora que Ele vai me dar todas as vitórias, Ele vai solucionar tudo, Ele vai solucionar o meu problema nesse mundo aqui. Porque é isso que eu estou vivendo. E eu vejo Ele fazer na vida de um, eu vejo Ele fazer na vida do outro, eu vejo Ele dando vitória para A, para B, para C, eu vejo Ele resolvendo. O que Ele vai resolver? O meu vai resolver assim, minha hora vai chegar. Aqueles discípulos, eles estavam certos de que a hora tinha chegado. Eles estavam convictos de que com aquela ida de Jesus para Jerusalém, aquele problema estava resolvido. Agora sim, o governo de Deus vai se estabelecer em Israel, vai acabar com essa raça de pecadores aí, nós vamos restabelecer o reinado de Davi, vai ser uma glória, uma bênção, a gente bota esses romanos para fora, destitui Herodes, acaba com esse negócio de caminhar uma milha, caminhar 2 milhas, acaba com esse negócio todo. Ele falou isso, mas na hora que ele estiver governando vai ser diferente. Ele vai meter a mão nos romanos e vai expulsar e vai ficar tudo bem. E aí nós vamos ter paz, prosperidade, governo político, vai dar tudo certo, vamos ter justiça, aí os pecadores serão punidos, nós vamos punir todos os pecadores, os caras todos que estão pecando aí, vai acabar com isso tudo e tal. E os discípulos estavam andando nessa vibe ali com ele. É hora, vai chegar, chegou a hora, vai acabar, é agora, vai acabar. E aí, ao invés disso, ele é preso, humilhado. Ele não é humilhadinho, não, ele é humilhado mesmo. Amém, amados? Hoje a gente vê os filmes é o Spielberg. Quem fez aquele filme? Mel Gibson. Eu sempre confundo essa história. O Mel Gibson, a gente vê assim, vê muita glória, né? A gente vê os filmes de Jesus, tudo na glória. Ele apanhando com fundo musical. Amém? Oh, quanto sangue. Oh, a glória. Oh, vencendo o diabo.
Foi muita humilhação. E para quem estava olhando de longe, não tinha fundo musical, não. Amém? Não tinha fundo musical, não. Ele estava apanhando, vamos colocar em palavras de hoje, estava apanhando a polícia. Estava apanhando dos inimigos. Ele estava sendo, as pessoas estavam debochando deles. Debochando não apenas de Jesus, mas debochando dos discípulos, os que acreditavam nele, e perseguindo, já caçando quem é que acreditava nele. Uma coisa engraçada, quando eu particularmente caí em pecado, caí em adultério, quando chegava alguma pessoa e procurava ser gentil comigo, ou pelo menos falar comigo direito e tal, alguém chegava e ligava para ela e dizia: você também você vai estar com aquele safado, então você é safado igual a ele. Quando Jesus caiu da graça do povo, caiu aos olhos do povo, as pessoas que o seguiam também ficaram envergonhadas. Quem está me escutando? Muito envergonhadas porque o seguiam, porque estavam andando com ele. Então estavam envergonhados pela derrota dele. E era derrota real. Real, não é filme não, é real. Ninguém sabia qual seria o próximo. Hoje todo mundo sabe que ele ressuscitou em glória, ele vive e tal, e tá tudo isso aí, mas naquela época ninguém sabia o que estava acontecendo. E os caras ficaram muito mal, se sentindo traídos por Deus. Quem está me escutando? Amém. Fala para a pessoa que está pela da morte de Jesus. Gere em nós um sentimento de se sentir traídos por Deus. Aqueles caras ali estavam se sentindo assim, porque eles viram, disse, meu Deus, mas aonde está o poder dele? Nós vimos esse homem, na hora que ele foi preso, na hora que Jesus foi preso, quem está me escutando? A galera que veio prender ele com armas, com espadas, com paus, com porretes, vieram para prender Jesus, que eram soldados do sumo sacerdote. Quando vieram, a Bíblia diz que eles chegaram, se aproximaram e disseram: nós buscamos a Jesus de Nazaré. Jesus levanta e fala: sou eu, ou eu sou. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que os caras caíram para trás, de tanto poder que emanou daquelas duas palavras. Quem está me escutando? De tanto poder, quando ele falou, sou eu. Havia um poder nele, que todos que andavam com ele percebiam esse poder, sentiam esse poder. Quem pode glorificar o Senhor? Igreja, fala comigo, ao Jesus toda honra e toda glória. Fala. Vamos aplaudir a presença dele nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. E a Bíblia diz que eles estavam falando entre si, como hoje, muitas vezes os discípulos de Jesus falam entre si. Sabe o fulaninho? Pois é, está nas drogas. Sabe o Beltrano? Sei, traiu a mulher dele, está com outro. Poxa, mas aquele irmão era tão cheio de Deus. Poxa, aquela pessoa era tão santa, era tão boa, tinha tanto de Deus nele. É como muitos de nós andam conversando às vezes, dizendo, poxa, a igreja cresce, mas o problema das drogas está aí, o problema da mentira continua governando, o governo do dinheiro, de mamão, continua acontecendo. Eu vou na igreja, mas as coisas em volta de mim estão todas desabando, todas destruídas. Não posso confiar nos governantes, não posso confiar na polícia, não posso confiar em nada, não posso confiar nos juízes. E há uma sensação de desespero interior. E esses caras estavam conversando, nós acreditamos tanto em Jesus. Nós acreditamos que Ele iria resolver o problema. E aí a Bíblia diz que Jesus, já ressurreto,
já ressuscitado, se aproximou deles e começou a conversar. Engraçado que a dor deles e o foco deles no problema era tão grande. Quem está me escutando? O foco dele no problema era tão grande que Jesus estava do lado deles e eles não conseguiam enxergar. Jesus estava vivo ao lado deles, mas eles não podiam ver. E a Bíblia diz que Jesus foi caminhando. Eu quero dizer uma coisa: quando uma pessoa está passando um problema muito grande, seja ele econômico, familiar, emocional, uma coisa que eu presenciei muitas vezes, elas param de enxergar Jesus operando nas suas vidas. Quem está me ouvindo? Muitas vezes o Senhor está ali com eles, o tempo todo ali com eles, já demonstrou o tempo todo que está ali com eles, mas a dor, o desespero, faz o tipo: meu Deus, onde é que está Jesus nisso tudo? Eu não consigo ver. E a pessoa fica perdida, porque está focada no problema, porque está vivendo em torno do problema. Quem está me ouvindo? Amém. E aquelas pessoas estavam justamente vivendo o problema da morte de Jesus, que era a morte da esperança deles, que era a morte das certezas deles. Eles estavam conversando entre si. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. A igreja fala comigo: os olhos deles. De novo, mais uma vez, os olhos deles estavam fechados. E Jesus se aproximou e disse assim, numa linguagem de hoje: o que vocês estão conversando aí? Olha só, chega a ser engraçado. Jesus para do lado deles e fala: o que vocês estão conversando aí? Qual é a de vocês aí? E os caras viram para Jesus e disseram assim: pô, rapaz, mas só você que não sabe, cara, o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? Você não teve em Jerusalém? Você não viu o que estava acontecendo lá? Você não viu que coisa terrível aconteceu lá? Aí Jesus falou as coisas, eles falando, né? As coisas terríveis que aconteceram em Jerusalém. E Jesus faz uma pergunta para eles: quais? Assim, Jesus era muito bem-humorado, né, irmãos? Quais? Olha só, o cara estava vivo ali. E os caras estavam reclamando porque ele tinha morrido. Amém? Os caras estavam destruídos porque ele tinha morrido. Porque a esperança tinha morrido. Fala comigo: a esperança tinha morrido. Fala comigo: o futuro tinha morrido. Deus havia os abandonado. Deus havia traído. Porque Jesus morreu. E Jesus estava ali, ao lado dele. E perguntou para eles: quais? Que coisas que aconteceram em Jerusalém? E os caras começaram a falar: não, porque tinha um cara lá chamado Jesus, que era poderoso em obras, fazia coisas tremendas, ele fez coisas extraordinárias, e era rico em sabedoria, e falavam, ele tinha uma palavra tremenda, e ele estava diante de Deus e de todo o povo, e todo o povo adorava ele, todo mundo falava dele, mas o mesmo povo que adorava ele traiu ele, ficou com raiva dele. Depois de um dia, em apenas um dia, mudou tudo. Foi contaminado pelos religiosos. Os religiosos ficaram com ódio dele. Deixa eu te falar uma coisa: a religião vem sempre contra o que Jesus faz. Quem está me escutando? Amém. Presta atenção. A religião sempre persegue Jesus. Fala para o teu irmão do lado: a religião sempre persegue Jesus. A religião sempre persegue Jesus. A religião, todo mover, eu aprendi isso quando você analisa a história da igreja, a história de Jesus.
durante esses 2000 anos, você vai ver que sempre o mover anterior persegue o mover posterior. Sempre que o Senhor se move, e se move em vida, em poder, e as pessoas se convertem de verdade, as coisas começam a acontecer poderosamente, o movimento anterior, aquilo que ele fez há muito tempo atrás, começa a perseguir esse movimento novo. Por isso nós não temos autoridade de perseguir ninguém. Quem está me escutando? Mas se nós vemos o Senhor, aonde nós vemos o Senhor, nós vamos nos curvar a Ele. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo? Tem alguém aí? Quem está me ouvindo? Então, essas pessoas aqui começaram a dizer, olha, tudo isso aconteceu, e aí ele foi levado à morte, à condenação, ficaram falando de Jesus para ele. E o crucificaram. E nós esperávamos que ele remisse a Israel. Mas já é o terceiro dia em que todas essas coisas aconteceram e nós não temos mais esperança. Eu não sei qual é o tamanho do problema que hoje tem feito você, meu irmão, minha irmã, tirar os teus olhos do mover de Deus e não perceber o Senhor do teu lado. Às vezes eu vejo pessoas girando em torno de uma questão financeira, girando em torno de uma questão emocional, e ficam ali, e Jesus sai do foco e passa a ser uma coisa do passado, alguma coisa que se acreditou no passado, mas que hoje não se... Sabe como é que é? Ele não é nada, entendeu? Ele não fez o que eu esperava que ele fizesse, do jeito que eu queria que ele fizesse, no tempo que eu queria que ele fizesse. Eu digo uma coisa para vocês, o tempo do sofrimento é o tempo ideal, são 40 dias de deserto. Quem está me escutando? Quem está me escutando, diga amém. Não tem como encurtar esse tempo. Existe o tempo ideal da provação. Não adianta você dizer, está doendo, vou fazer amanhã. Eu vou orar para Deus para encurtar para 3 dias. Não adianta. Existe o tempo da caminhada em que Deus vai se revelar para você no deserto. Deserto de quê? Deserto de tudo. Quando Jesus estava na cruz, ele não percebia o Pai. O maior sofrimento de Jesus foi o momento em que todo o pecado da terra estava sobre ele e ele não percebeu o Pai naquele momento. Ele humanamente, em nenhum momento ele foi tão humano quanto no momento em que ele, como Deus, carregava o pecado, o teu e o meu. Quem está me escutando? Deus não poupou ele, o Pai não poupou, e ele não se poupou desse sofrimento. Ontem o Gilson trouxe uma palavra tremenda aqui. Ele falou para mim em 1 minuto, não deu para saber tudo que ele disse, mas uma coisa que ele disse, que Deus nos prepara para o dia da nossa morte. E isso tem que acontecer. Jesus, durante todos os anos que ele ficou com aquelas pessoas, ele preparou as pessoas para a sua morte, para o momento em que eles ficariam sem ele. O momento em que você procuraria e não acharia ele. O momento em que você estava esperando que ele fizesse uma coisa e ele não fez. Ele preparou o tempo todo. Olha, gente, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja crucificado, é necessário que ele morra. E as pessoas meio que não escutavam isso, porque a gente tem um filtro. Quem está me escutando? Que muitas vezes a gente só escuta o que quer. Quem está me ouvindo? E às vezes vem um pastor, traz uma palavra aqui de transformação, de mudança, que não é minha palavra. Amém, amados? A palavra que corta para vocês, corta para mim também. Amém? Não é mudança de vocês, não é minha também, eu também preciso mudar. Então eu venho aqui, trago uma palavra, às vezes uma palavra dura e tal. E quando o pessoal é uma palavra de sair daqui meditando, pensando, sabe, buscando no Senhor transformação, o pessoal desce ali, chega ali embaixo e está contando piada. Não dá nem tempo da palavra sedimentar. Amém? Ali na escada já está falando da promoção que está tendo lá no Guanabara.
futilidade, quem está me escutando? A futilidade vem como se fosse um mar para roubar a profundidade da palavra. A futilidade vem lavando aquilo que deveria ser transformador nas nossas vidas. E aí a gente passa por uma palavra como se nada tivesse acontecido. Em nome de Jesus, a palavra que eu estou trazendo hoje vai mudar de nossas vidas. Quem está me escutando? Ela precisa mudar. Precisa mudar. E aí eles vão contando essa história toda para Jesus, e Jesus para com eles. E eles começam a dizer, bem verdade, que tem umas mulheres entre nós que disseram que foram lá no túmulo. Eu preciso colocar uma coisa para vocês, esse texto, para entender esse texto. A palavra de uma mulher não era contada, né, irmãos? Não era contada como verdade. Na cultura judaica, a palavra de uma mulher não era reconhecida como verdadeira, tá? Não necessariamente. Então eles falaram, é bem verdade que algumas mulheres entre nós, só que engraçado, né? Jesus ter escolhido justamente mulheres que andavam com ele para se revelar pela primeira vez. Isso não foi à toa. As mulheres para Jesus são diferentes. As mulheres do Oriente Médio são tratadas como gado. Mulher para Jesus é a primeira a receber a revelação. Quem está me escutando? Ele se revela, ele se mostra. E eu quero glorificar Deus por isso. Amém, amados? Quem ama as suas mulheres aqui? Os homens amam as suas mulheres? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor pela vida das nossas mulheres. Mulheres de Deus. E Jesus, quem está me escutando? Até então, vira para eles e com aquela sutileza, com aquele carinho, aquela sutileza que lhe é peculiar, vira para eles e diz assim, ó nécios e tardos de coração. Traduzindo, cara, como vocês são burros e lentos. Amém? Quer dizer, ele mandou na lata. Vocês parece que vocês não estão entendendo nada e vocês são lentos para entender as coisas, né? Então, deixa eu começar a dizer. Aí começou a descrever nas Escrituras tudo que tinha que acontecer ao Cristo. Tudo que tinha que acontecer ao Messias. Só uma palavrinha. A palavra Messias vem do hebraico Hamashia, tá? E significa, e quando você traduz ela para o grego, você traduz como Christos. Então é Jesus Hamashia, ou Jesus o Messias, ou Jesus Cristo, que significa Jesus ungido. A palavra Hamashia significa ungido. Quem está me ouvindo? Amém. Então, ele começa a contar tudo que tinha que acontecer ao ungido de Deus. Tudo que tinha que acontecer, que era necessário isso. E descrevia um texto em Isaías, descrevia um outro texto lá em Oséias, descrevia um texto lá. A Bíblia fala que desde Moisés, ele vai falando desde Moisés, contando como desde Moisés já havia previsão do que ia acontecer com ele. Será que vocês não entendem que era isso que tinha que acontecer? E eles foram escutando e chegaram até um local, e na hora que ele ia embora, ele falou aquilo tudo e foi embora. O pessoal disse, não vai embora não. Fica aqui com a gente. A Bíblia diz que ele foi constrangido. Quem está me escutando? Ele foi constrangido a ficar. Não deixaram ele ir. Agarraram ele. Não, cara, fica aqui. Continua falando aqui. Amém? Quem já teve essa experiência? A gente está falando com uma pessoa de Deus e a pessoa está derramando Deus sobre você. Daqui a pouco ela diz assim, agora desculpa que eu tenho que ir embora. Não dá um negócio ruim? Volta aqui, meu irmão. Volta aqui, continua falando de Deus para mim, cara. Estou com fome. Amém? E aí, as pessoas constrangeram, Jesus sentou com eles. Olha para mim, igreja. Não sabiam que era Jesus. Não sabiam que era Jesus. Não sabiam que era ele. Não sabiam que era Jesus. Para eles era só um homem. Eu pergunto para vocês, quem está falando com vocês aqui é só um homem? Porque se
for só um homem, vocês estão perdendo tempo. Jesus precisa, Jesus está aqui nesse lugar. E essa voz que vocês estão escutando é o do João Batista. Mas a palavra que está entrando no teu coração é Jesus que está dando. Não sou eu. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho como entrar no teu coração e mudar a tua vida. Porque a pessoa que vem aqui e escuta essa palavra tem que ter sua vida transformada. Porque essa palavra é poderosa, ela não vem de mim, ela vem do Senhor. Aqueles homens estavam com uma profunda decepção com Deus. Eles disseram, está tudo acabado, está tudo destruído, não temos mais esperança. Deus nos enganou. E aí a Bíblia diz que Jesus, depois de contar isso tudo para eles, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão. Esse é fake. Mas ele pegou um pão como esse, minha amados, com essa aparência. Ele pegou o pão e o partiu. E quando ele pegou o pão e o partiu, os olhos deles se abriram e eles viram que não era um homem que estava ali qualquer, era o próprio Cristo. Caíram as escamas dos olhos. Quem está me estudando? Caíram as escamas. E os olhos deles se abriram, que eles não estavam com a última notícia de Jerusalém. A última notícia quem dá é Jesus. A última palavra quem tinha era Ele, era Jesus. Não havia encerrado ainda, eles podiam ter esperança, eles podiam ter certezas, porque os olhos deles se abriram, eles viram que não era um homem, era o Senhor que estava ali. E que Ele não estava morto, Ele estava vivo. E eles estavam dizendo assim, olha só, cara, vou te contar as últimas notícias. Vou te contar as últimas lá de Jerusalém. Porra, mas você não sabe de nada, cara. Você não sabe nada de Jesus. Quais são as notícias? É que o Jesus morreu. A última notícia era Ele. A palavra evangelho significa boa notícia. Vem do grego evangelion. Amém, amados? Ele é a boa notícia. Ele é a boa notícia. A tua vida podia estar dando toda errada. Todas as tuas esperanças estarem morrendo quando você não acreditou ou não acredita que Ele está vivo. Mas Ele está vivo. E a última palavra é dele. A última notícia é dele. Sabe, aquilo que a gente achou que estava acabado, não acabou. Aquela derrota que vinha para você dizendo que Deus não operou, é mentira, porque o Senhor vai operar, Ele já está operando. É aquilo que a gente não está enxergando. Hoje, em nome de Jesus, quando comermos esse pão, nós vamos enxergar Jesus na nossa vida. Aonde o nosso entendimento ficou preso àquilo que os nossos olhos viram, o nosso entendimento ficou amarrado naquele natural que a gente estava vendo Jesus sendo espancado, Jesus perdendo, Jesus está perdendo a guerra, não vai dar certo na minha vida, meu casamento vai ser um fracasso, meu casamento sempre foi um fracasso, vai continuar sendo um fracasso, a minha vida foi um fracasso, sempre foi um fracasso, a minha mente, eu nunca consegui sair disso, eu não consegui entender a Bíblia, eu não consegui entender a palavra, eu já tentei 20 vezes ser santo, não consegui, ai meu Deus, eu fracassei, não fracassou, a última palavra é de Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está com a última palavra para a tua vida. Não está morto, não morreu, não mataram Ele, não foi derrotado, não está derrotado, não morreu derrotado. Ele é eterno, Ele é eterno. A Bíblia diz que aqueles homens
Disseram, não viu como ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Quando ele falava e os nossos olhos iam se abrindo, e o nosso coração ia se abrindo. Eles saíram dali e encontraram os outros discípulos. E a primeira palavra que deram para ele foi: ele já ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Inclusive, Simão já falou com ele. Por que Simão já falou com ele? Porque os discípulos estavam aqui e Simão tinha vazado de vergonha. Porque tinha negado ele. Porque tinha negado ele. Mas a palavra que deram para eles foi o seguinte: ele já se apresentou a nós, inclusive já falou com Simão que tinha negado ele. Com Simão que tinha traído ele. Deixa eu te falar uma coisa: não deixa Satanás te enganar. A tua traição termina hoje. A tua traição termina quando você vê Jesus. Quando você deixa a religião para lá e você vê Jesus cara a cara, face a face. Quando você esquece as historinhas que contam sobre ele. Quando você sai do lugar, sabe, da mesmice que todo mundo vive e começa a ter uma vida, você e ele diretamente. Deixa eu falar um negócio: para quem anda com Deus as coisas são diferentes. A destruição do casamento não vai acontecer. Se você, sabe, o marido morreu, isso não vai mudar nada. A esposa morreu, isso não vai mudar nada, porque você tem Jesus. Você perdeu o emprego, isso não vai mudar nada, porque você tem Jesus. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Nós lidamos com as lutas de forma diferente. Nós lidamos com a morte de forma diferente. Nós lidamos com as perdas, com as derrotas de forma diferente, porque para nós não tem derrota. Jesus vive. Jesus vive. Não importa qual tenha sido a briga, qual tenha sido a perda. Para nós não tem perda. Ele está presente. Ele está presente, ele muda a história, ele está mudando a nossa história hoje. Quem pode glorificar a Deus? Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de confirmarmos nossa aliança com Ele. A nossa crença, a nossa certeza, a nossa fé de que a nossa vida não será igual, porque Ele não está morto. Ele está vivo. Fala comigo: Ele vive. Ele vive. Fala comigo de novo: Ele vive. Fala 3, 4 vezes e bate palmas. Aplauda o Senhor, louva o Senhor. Fala: Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Fala, igreja, abre a tua boca. Fala: Ele vive. Ele vive. Ele vive. A história não acabou. A história não acabou. Ele vive. Ele governa e reina. Ele está reinando. Glória